Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Queridos irmãos, feliz Páscoa. Estamos no segundo domingo do tempo pascal e ainda ecoa em nossos corações e vai reverberar em nossas almas até Pentecostes essa alegria, esse júbilo pascal. Somos felizes porque Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte, experimentando em seu corpo mortal a própria morte, experimentando a nossa morte e dando-nos sentido à nossa vida e nos assegurando que se com Ele morremos, com Ele também haveremos de ressuscitar. É, portanto, Páscoa, esse tempo bonito na liturgia da Igreja, e é o tempo essencial na vida e na fé do cristão. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. É a antífona desde o domingo de Páscoa até esse sábado, véspera do segundo domingo. Este é o dia porque é deste dia que depende a nossa fé, é deste dia que depende a nossa vida cristã, é deste dia que depende o nosso culto, a nossa liturgia. Por isso, o domingo, o dia do Senhor. E é exatamente assim que o Evangelho deste segundo domingo da Páscoa se inicia. Estamos no 20º capítulo do Evangelho de São João, versículos 19 a 31. Esse domingo é também chamado de Domingo in Albis, isto é, o domingo branco, das vestes brancas. É o domingo também da misericórdia, exatamente pelo fato de que os primeiros cristãos, quando eram batizados, eles permaneciam ao longo daquela semana com as roupas brancas, a veste do batismo, aquela roupinha branca que nós vestimos todas as crianças quando elas são batizadas. Então, os primeiros cristãos voltavam todos os dias depois do batismo, na Páscoa, para encontrar-se com o seu bispo e dele receberem as instruções da vida cristã. Por isso eles eram chamados de neófitos. E aqueles que deixavam o catecumenado, de serem catecúmenos, agora iam aprender como novos cristãos a viver a vida autenticamente cristã e evangélica. Pois bem, tendo explicado esse o motivo de ser chamado Domingo in Albis, isto é, das vestes brancas, nós entendemos o porquê de ser chamado também o Domingo da Misericórdia, pois é com seu sangue que Cristo nos redimiu, a sua água derramada ou brotada do seu coração nos lavou. Somos novas criaturas. Agora nós temos sim a oportunidade de renascer em Cristo, nas águas do batismo, pela ação do Espírito Santo. E assim, queridos irmãos e irmãs, é que nós podemos ser, de fato, verdadeiramente novas criaturas. Mas voltemos ao domingo. Se diz que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, é interessante que o domingo é o primeiro dia da semana. Tanto assim, eu já expliquei isso no programa, em vários programas de todo o coração, que a segunda-feira é o segundo dia da semana, é a segunda-feira. O domingo é o primeiro, mas é também chamado de 8º dia, porque é o dia eterno, é o dia sem fim, é o dia da alegria, é o dia do encontro com o Senhor. Por isso, triste do cristão que tem um domingo em que ele tem tempo para tudo, para a família, para o lazer, para o esporte, para o descanso, menos para o Senhor. Era o primeiro dia da semana, era noite, as portas estavam fechadas. Procuremos aqui fazer um exercício de imaginação. Tudo é escuro, tudo está fechado, as portas inteiras.
porque havia medo, havia escuridão. E Jesus, então, entra e coloca-se no meio dos discípulos. É muito significativo esse fato dele entrar, porque o Evangelho de São João não se refere aqui a portas abertas, ou que ele bateu a porta, ou que ele abriu a porta e entrou. Simplesmente Jesus entra porque agora ele vive num corpo glorioso, o corpo divino, para o qual não existem barreiras, não existem portas ou paredes que possam se fechar à sua presença. E a primeira coisa que Jesus lhes diz aos apóstolos, estando no meio deles, é a paz. A paz esteja convosco. Porque quem tem Deus tem paz. E essa paz é fruto da reconciliação de quem mereceu pela cruz o perdão dos seus pecados. Já notaram que uma pessoa inquieta, uma pessoa perturbada, é sempre uma pessoa atingida pelas suas feridas, pelas suas dores, pelos seus pecados cometidos contra alguém ou recebidos de alguém. Ter paz significa ter Deus, mas ter acima de tudo, especialmente, o perdão de Deus. Uma pessoa pacificada é uma pessoa reconciliada com Deus. Uma pessoa que vive em paz é aquela pessoa que recebeu de Deus o perdão, a misericórdia. E depois disso, Jesus lhes mostra as mãos e o lado. Isto é, o ressuscitado sempre vai se apresentar também com as suas santas chagas, porque pelas suas chagas nós fomos curados da grande ferida do pecado. Daí a íntima conexão entre pecado e paz, entre reconciliação e perdão, entre aquilo que nós merecemos da cruz de Cristo e a nossa pacificação em Deus. A paz esteja convosco. Lhes mostra as mãos e o lado. Agora sim, estamos em paz porque fomos redimidos e fomos perdoados. Aí São João diz, então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. O viram com os olhos da fé, porque Jesus ressuscitado não é simplesmente uma presença no coração, não é apenas uma memória. Jesus é visto com os olhos da fé. Já citei aqui, mas vale a pena lembrar a expressão de Santo Agostinho. Toca em Cristo quem crê em Cristo. Vê Cristo quem nele crê. Novamente, pela segunda vez, Jesus lhes dá a paz. Ele não deseja a paz porque ele é a paz. E por isso ele oferece a paz de si mesmo como um dom. E ao mesmo tempo também dá aos seus apóstolos uma missão. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E agora ele nos envia com a força do Espírito Santo, com o auxílio, com a luz de Deus que é trino, mas de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade. E sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Assim também Deus, no livro do Gênesis, havia soprado sobre Adão o sopro da vida. Também no Antigo Testamento a vida é identificada ou simbolizada com um sopro. Um sopro. Quando nós deixamos de respirar, nós morremos. E nosso Senhor Jesus Cristo sopra sobre os apóstolos e lhes dá o Espírito Santo, dizendo: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Certamente nós já ouvimos alguém dizer que se confessa diretamente com Deus. Ou então ouvimos alguém perguntar: mas onde está na Bíblia que a gente tem que se confessar? Está aqui.
exatamente no capítulo 20 de João. A quem perdoardes os pecados, mas não é todo mundo, são os ministros ordenados, aqueles que receberam pelo sacramento da ordem o Espírito Santo com esta finalidade, de serem misericordiosos para conceder o perdão e também para reter aqueles que não estão arrependidos, aqueles que não têm o propósito de vida. Só que João agora, a partir do versículo 24, ele faz uma referência nominal a um dos apóstolos. Era Tomé, que não estava presente. Os outros discípulos contaram a ele: vimos o Senhor, mas Tomé não acreditou, não creu. E disse: se eu não ver a marca dos pregos, se eu não tocar em suas mãos na marca dos pregos ou no seu lado, não acreditarei. Olha, aqui a gente deve deixar o preconceito de lado. Não é que Tomé fosse um homem de pouca fé, é que ele queria uma experiência sensorial. Assim também é muita gente que precisa de milagre, que quer um sinal, que quer ver alguma coisa. O fato mais importante que eu considero aqui é exatamente aquele de que Tomé não estava com o grupo dos apóstolos naquele momento. Que falta faz a comunidade, que falta faz não ser igreja para experimentar a presença do Cristo ressuscitado. Somente em comunhão, somente com os outros, nós podemos ser igreja e podemos usufruir, experimentar a presença do Cristo ressuscitado. São João termina com uma frase que serve muito para nós. Não apenas aquela expressão de Tomé, a sua profissão de fé, meu Senhor e meu Deus, mas também aquela: bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Essas pessoas felizes, bem-aventuradas, somos nós, que cremos nele sem tê-lo visto. Mas ainda assim, devemos fazer como Tomé. Todos os dias, nas várias circunstâncias da nossa vida, alegres ou tristes, difíceis ou fáceis, sempre professar a nossa fé dizendo: meu Senhor e meu Deus. Fique agora com um intervalo que é breve, é muito rápido, e voltamos com o programa De Todo o Coração. De todo o coração, de todo o coração. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Padre Aloísio está chegando aí falando de mais um pecado capital, a preguiça, também conhecido com o nome de assídia. A gente tem que verificar ou fazer o exame de consciência quando vivemos um desânimo ou uma preguiça, também conhecida por este nome. Vem aí o Padre Aloísio Ricardo. Meu irmão, minha irmã, como é bom estar com você no programa De Todo o Coração, juntamente com Dom José Rui, nosso bispo, com o Padre Adriano, com o Padre Jaclésio. É bom estar com você e quero desejar-lhe no início desse programa já, desse nosso momento espiritual, Feliz Páscoa. Que o Senhor ressuscitado seja a alegria do seu coração. É um tempo especial para a nossa vida espiritual, a Páscoa do Senhor, pois é o tempo em que se renova no coração e dentro de nós a verdadeira interioridade, a vida espiritual, cheia de alegrias e paz, cheias de visitas de Deus, mas cheias também de missão, de experiências que nos levam ao encontro uns dos outros. Dando continuidade ao nosso caminho espiritual, quero hoje falar sobre o último pecado capital da série que fomos fazendo. O pecado da preguiça. A preguiça causa em nossa alma alguns danos, também em nossa vida espiritual.
nossa vida social, nossa vida relacional com as pessoas. Porque um dos efeitos da preguiça é gerar desordem. A pessoa dominada pela preguiça, o pecado capital da preguiça, deixa-se levar sempre pelas circunstâncias. Ou seja, é uma pessoa que sempre procura o que é mais fácil entre fazer algo e não fazer algo, ela escolhe não fazer. A preguiça age na alma e no coração e na vida da pessoa, tornando-a uma pessoa lenta, uma pessoa mole e mais, indiferente a qualquer compromisso. E quando faz mal feito. Porque o preguiçoso não dá o melhor de si. Ele faz simplesmente por fazer. Esse é um dos efeitos desse pecado na alma. Mas existe o segundo efeito. O coração, o ser que é dominado pela preguiça, ele também expressa muita tristeza. Parece que lhe falta alegria, lhe falta entusiasmo, lhe falta motivações, porque ele é dominado por falta de motivação, por tristeza, porque uma das correntes que liga a tristeza à alma é exatamente a preguiça. É alguém que não tem gosto nenhum, tem um certo desgosto pelo trabalho. Tem um desgosto porque a sua vontade ficou doente, uma vontade má, ou, como dizemos, é de má vontade. Ou seja, é alguém que não gostaria de fazer e muitas vezes nem faz, nem se dá o direito de lutar contra a preguiça. O preguiçoso também é dominado por algo chamado desânimo. Lhe falta entusiasmo, lhe falta alma. É sempre alguém prisioneiro à condição que se encontra. Na nossa linguagem hoje, usamos o termo postergar. É alguém que deixa sempre para depois o que precisa fazer, o que precisa realizar. A preguiça causa alguns efeitos danosos na alma. Do ponto de vista espiritual, como aqui estamos a falar, a preguiça acaba gerando uma certa ausência na alma e no coração. A pessoa vive como se não estivesse nela mesma. Ela vive como se estivesse apenas naquele momento, naquela circunstância, naquela situação. Por isso, é como se ela vivesse uma constante evasão. Ou seja, ela foge, ela deixa de lutar por aquilo que precisa, abandona com facilidade as coisas, abre mão com facilidade diante da primeira dificuldade. Aquele que é dominado pela preguiça acaba abrindo mão do esforço porque lhe falta domínio. Domínio de si, domínio interior e domínio exterior. É alguém que não tem domínio ou desequilibrado, perde o equilíbrio. Além disso, a preguiça gera uma certa curiosidade. O preguiçoso acaba ficando curioso também. Tudo quer saber, tudo quer ver, tudo quer entender, mas com a pouca vontade e o esforço. O preguiçoso é como se vivesse uma constante inquietação ou desatento mentalmente,
distraído, porque não quer se preocupar ou ocupar-se em aumentar o seu conhecimento, aumentar a sua capacidade intelectual. Pois bem, meus irmãos, quando nos deixamos dominar pela preguiça, ficamos como que num sono, numa letargia, onde não avançamos, não crescemos mais, nem na vida espiritual, nem na maturidade humana. Veja que danos causa a preguiça. Por isso que os santos padres, eles nos convidam para vencer o espírito de preguiça, ou a preguiça, a termos uma determinada decisão, como diz Santa Teresa de Ávila. Porque o preguiçoso, ele não quer tomar decisão. Ele não se determina a decisões. Por isso, é importante a determinação. Isso é um exercício. É um exercício para vencer a preguiça. Determine decidir. O que você não decide lhe causa prejuízo. Determine decidir. Depois, a oração. Sem oração, não temos força para vencer a preguiça nem os demais pecados capitais. Então, a importância da oração. Reze, reze sempre, reze muito, reze com força, com entendimento. Um outro aspecto para vencer a preguiça é exatamente a pontualidade. Seja pontual. O preguiçoso, ele se organiza para, na última hora, dar o passo ou sair de casa, mas com o desejo de não sair, ou com o desejo de não chegar aonde colocou como meta chegar. Então é preciso pontualidade. Antecipe-se, organize-se, saiba fazer interiormente o exercício de organizar o seu coração. Depois, no que for fazer ou no que estiver fazendo, dê o melhor de si mesmo. Porque aquilo que você fizer dando o melhor de si será para a glória de Deus, será para Deus ser glorificado. Então, dar o melhor de si naquilo que se faz. Dar o melhor de si no seu trabalho. O preguiçoso, ele acaba dando ou fazendo de mau jeito aquilo que precisa ser feito. Ele acaba, até às vezes, preocupando-se tanto com o que os outros estão fazendo, que deixa o que lhe é de responsabilidade para depois, ou sem fazê-las. Então é preciso dar o melhor de si. E por último, é preciso alimentar esse espírito penitente, de saber doar-se, viver o sacrifício. É assim que nós conseguimos vencer esse espírito de preguiça. Mas nunca esqueça, se não houver determinação, há sempre uma derrota. Se vence a preguiça com determinação. Que o Senhor lhe abençoe e lhe ajude a vencer os pecados capitais. O Palácio do Bispo foi reformado, reinaugurado e agora será aberto ao público, uma vez que deixou de ser a residência do bispo. Ele passa a ser agora um acervo de arte sacra. Confira essa matéria com o padre Adjaclésio no quadro Fala Igreja. Fala Igreja! Hoje nós temos a alegria de conversarmos a respeito do Palácio Episcopal. No último dia 2 de abril, terça-feira, a Diocese de Caruaru entrega para a cidade de Caruaru o Palácio do Bispo requalificado. O palácio é um prédio histórico imponente no centro da cidade de Caruaru
e a história do palácio se confunde com a história da cidade. É um monumento de relevância para a história social, religiosa do nosso município e de toda a nossa diocese. O Palácio Episcopal foi residência por muitos anos dos bispos da diocese de Caruaru, Dom Paulo Hipólito, Dom Augusto Carvalho, Dom Costa, Dom Dino, Dom Rui. Mas, olhando o exemplo do Papa Francisco, o nosso bispo diocesano decidiu residir numa casa, numa residência episcopal, e o palácio fica para o acervo histórico de toda a diocese de Caruaru, não deixando também de ser uma residência. O primeiro piso ficará para os bispos visitantes, para aqueles que se achegam aqui à nossa diocese. O Palácio Episcopal ficará aberto ao público. Eu sei que muitos de nós, inclusive muitos caruaruenses, têm a curiosidade de saber como é que é o espaço, como é que é dividido os ambientes deste prédio. E você poderá agora visitar, acompanhar, poderá contemplar a beleza da história de Caruaru narrada também naqueles objetos, porque, como disse, este prédio ficará à disposição do povo da cidade da diocese de Caruaru para as visitas com o acervo histórico de nossa diocese. Então, nós nos alegramos com este novo que se inaugura na história e na página da história da nossa diocese, olhando para aquilo que nós já vivenciamos, nós já experimentamos e aquilo que nós vamos viver daqui para frente, porque nós somos esses seres e agentes da história. Padre Adriano Davi, mestre em liturgia, vai nos explicar o sentido da oitava pascal. Assim como existe a oitava do Natal, também uma oitava de Páscoa. Por que um dia é tão importante a ponto de se desdobrar em 8? Vamos ver o porquê com ele. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que sempre nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração. Mais uma vez a gente se encontra no nosso bloco sobre a Sagrada Liturgia. Vamos falar de Páscoa. Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de festa, dia de alegria, dia do Senhor. Nós estamos em plena oitava de Páscoa. Domingo passado, nós proclamamos para todo o mundo a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre o pecado, a vitória de Jesus sobre qualquer túmulo, qualquer pedra. O túmulo está vazio, o Senhor ressuscitou. E é essa proclamação que a gente faz ao nosso coração. Nós queremos proclamar que o amor vence o ódio, nós queremos proclamar que o bem vence o mal, nós queremos proclamar que a esperança vence qualquer desesperança. Então essa é a Páscoa de Jesus, que nesses 8 dias a gente proclama, a gente vibra como se fosse o único dia de Páscoa. O tempo de Páscoa durará 50 dias. De domingo passado até o domingo de Pentecostes, nós celebraremos Páscoa. Nós celebraremos a ressurreição do Senhor. E neste nosso programa eu gostaria de comentar, de falar com você um pouco sobre essa oitava. A oitava de Páscoa lembra ao nosso coração o 8º dia, como a igreja chama. 8 dias, para não dizer 7 do calendário, para não dizer 7 do relógio, mas 8. 8, tempo de Deus, kairós de Deus, manifestação de Deus ao mundo. Quando a gente fala do 8º dia, nós estamos justamente dizendo esse é o dia do Senhor, é o dia de Deus, o dia que não tem ocaso, que não tem tramonto, que não tem início nem fim. Aquele dia do relógio que a gente conta, que a gente marca, aqueles 7 dias do calendário passam diante da maravilha que é a ressurreição do Senhor. Por isso nós celebramos 8 dias, o 8º dia da semana. É o dia da nova criação, é o dia da Páscoa, é o dia da manifestação do Senhor.
E durante esta oitava de Páscoa, a Igreja dedica o seu olhar, dedica a sua reflexão a duas coisas importantes. Primeira delas, aos neófitos. Neófitos são aqueles que foram batizados na noite da Vigília Pascal. Antes eram os catecúmenos, aqueles que desejavam o batismo. Agora, depois de batizados, a Igreja os chama neófitos, recém-batizados, recém-cristãos, recém-tornados filhos de Deus. E a liturgia, principalmente a coleta da missa, vai dirigir o nosso olhar a estes neófitos. Basta a gente pensar na coleta da segunda-feira. Ó Deus, que fazeis crescer vossa Igreja, dando-lhe sempre novos filhos. A coleta da quarta-feira, da oitava de Páscoa, vai falar justamente todos os anos nos alegrais com esta solenidade, concedendo, por sua bondade, estes filhos. A quinta-feira, que justamente nesta oitava vai dizer, conceder aos renascidos na fonte do batismo, ser concordes na fé e justos nas suas ações. A coleta do sábado, da oitava de Páscoa, vai recordar para a gente, ó Deus, pela abundância de vossa graça, multiplicai os povos, olhai benigno para estes eleitos e revesti da feliz imortalidade os que renasceram pelo sacramento. Veja, a Igreja volta o seu olhar para os neófitos, volta o seu olhar para aqueles que foram batizados na Páscoa, batizados na Vigília Pascal. E o segundo aspecto da oitava de Páscoa é as aparições de Jesus. Se no domingo de Páscoa a característica ou a ênfase era ao túmulo vazio, então não se fala de uma ressurreição, de uma aparição, mas é o túmulo vazio. São os apóstolos e Madalena que correm, encontram os panos no chão, o anjo, o túmulo está vazio. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com Jesus? Pedro e João vão testemunhar isso. João vê, acredita, mas Jesus ninguém viu. Agora, na oitava, as aparições do Senhor. O Senhor vai aparecendo, vai se dando a conhecer, vai mostrando que na fé da comunidade, na Eucaristia celebrada, na comunidade reunida, no partir do pão, vão encontrando esse Jesus vivo e ressuscitado. Esta é a oitava, oitavo dia, dia do Senhor, dia que o Senhor fez para todos nós, para que a gente possa experimentar um pouco do céu, um pouco da sua glória. Nos acompanhará durante todo o tempo de Páscoa o Círio Pascal. Círio que é esta luz, luz que sempre ilumina qualquer treva, qualquer escuridão, qualquer túmulo. Círio recorda para a gente o sacrifício de Jesus como uma vela que precisa se gastar para dar luz. A vela apagada, sem o fogo, não dá luz nenhuma. Ela precisa se consumir, ela precisa se gastar para dar luz, para ser luz. E ao mesmo tempo, o Círio recorda para a gente a comunidade reunida em torno da luz. A gente canta no Exultate Pascal, ser a Virgem de Abelha Generosa. A colmeia, as abelhas, são a comunidade mais perfeita que existe, a comunidade da rainha aos trabalhadores, que existe uma perfeição em cada função, em cada ministério, se assim a gente pode dizer. Assim também é na comunidade. Comunidade que tem um ressuscitado em torno, luz do ressuscitado, é uma comunidade que vive em harmonia, em perfeita harmonia. Peçamos a Deus essa graça, a graça de vivermos o nosso batismo, a graça de vivermos bem a Páscoa, a graça de entrarmos neste mistério pascal, onde o Cristo luz ilumina a nossa vida. Um bom sábado, uma boa celebração, uma boa vida pascal para todos nós. Que Deus nos abençoe. Concluímos assim o nosso programa de todo o coração, neste segundo domingo do tempo pascal, pedindo a Nossa Senhora
ela que creu, a mulher que acreditou naquilo que o seu filho havia dito. E o que foi que Jesus disse entre tantas coisas, entre tantos sermões bonitos, na montanha, na planície? Jesus assegurou aos discípulos que ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia. O grande sinal da ressurreição de Jesus é a sua palavra. Haveria de ressuscitar, como ele mesmo disse, ao terceiro dia. Esta é a nossa fé, é a fé da Igreja Católica, é também a fé de Nossa Senhora. Um abençoado final de semana para você e para toda a sua família. Uma Páscoa, um tempo pascal muito abençoado e feliz em sua vida. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.